Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito 150 salmos em 150 dias. E hoje vamos nesse desafio meditar um pouco no Salmo 53. Não perca, após a leitura do Salmo, a reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe sobre Maalat, Masquil, Salmo de Davi. O tolo disse em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Cada um deles se virou, eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, não, nem sequer um. Os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento? Os que devoram o meu povo como quem devora o pão, eles não clamaram a Deus. Lá estavam eles em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que acampa contra ti. Tu os envergonhaste, porque Deus os desprezou. Oh, se a salvação de Israel viesse de Sião, quando Deus trouxer os cativos de seu povo, Jacó se regozijará e Israel será feliz. Glória a Deus! No Salmo passado, 52, nós falamos sobre dois grupos de pessoas, ou seja, os ímpios e os justos. Pode ser destacado como os arrogantes e aqueles que são fiéis a Deus, os benevolentes, os piedosos, caridosos, contraposto com os ímpios, que são aqueles desumanos e arrogantes. E nesse Salmo 53, é um salmo onde aponta dois caminhos opostos. Um deles é invocar a Deus em humilde submissão, o caminho daquele que invoca a Deus. O outro caminho é aquele que entra em rebelião contra Deus de forma arrogante, negando a sua soberania. E o que é soberania? É o poder absoluto, é o reconhecimento do poder absoluto que Deus tem, poder máximo sobre tudo que há. Controle, o comando, Ele tem toda a ciência, Ele fez toda a criação. Então, apontando esses dois caminhos, ao homem foi dado o direito de escolha, mas toda escolha tem uma consequência. Então o salmo começa dizendo: o tolo disse em seu coração, não há Deus. E o que é o tolo? O insensato, imprudente, o ignorante, aquele que é facilmente enganado, aquele que não tem bom senso, imaturo, ou seja, inconsequente, aquele que faz as coisas sem buscar na sua consciência o bom senso, a escolha melhor apropriada, enfim, uma escolha consciente. Então o tolo, ele diz em seu coração, não há Deus, eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então esse salmo, ele dá ênfase à salvação, aliás, à condenação dos malfeitores. E tem um salmo mais atrás, o Salmo 14, que é praticamente idêntico, mas ele dá ênfase à salvação do povo de Deus. O versículo 4, ele diz: os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento? É uma pergunta. Ou os que devoram o meu povo como devoram pão. Então eram considerados, alguns dos estudiosos dizem ser os ateus, outros diziam ser os judeus da época, porque eles tinham a lei
eles estudavam, eram aptos na lei, porém, nos seus corações praticavam iniquidade, negavam a Deus nos seus corações. Então, eles eram os trabalhadores da iniquidade, porque conheciam a vontade de Deus, a lei, mas nos seus corações eles eram enganosos, né? Então, o verso 2 diz que Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Aí a gente vai para Romanos, capítulo 3, o verso a partir do 10 até o 19, mais ou menos. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até o 18. Então ele também faz a mesma referência que faz no Salmo 52, né? Então, nós devemos pensar e lembrar que também está escrito a queda de Adão, né? Em Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz que por um só homem veio o pecado, ou seja, através da queda de Adão, Adão pecou e saiu do jardim, foi expulso, assim com ele todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas também por um só homem, pela morte de um homem, veio a remissão dos pecados, a salvação, e nós temos esta bênção através de Jesus Cristo, que com a sua morte rasgou o véu do templo e trouxe a nós o direito de salvação, de sermos justificados pela fé. Mas aquele que é justificado por Cristo, ele se vira para o lado das coisas de Deus, ele já não sente prazer em praticar a iniquidade, né? Então, como diz, Deus olhou do céu e não viu, todos pecaram, todos têm em si a maldade, mas aquele que se volta para Deus, porque aqui diz, os trabalhadores, aqui no 3, cada um deles se virou, eles todos se tornaram imundos, não há ninguém que faça o bem, ou seja, todos se desviaram do caminho, se corromperam, então automaticamente todos precisam, carecem de salvação, né? Então nós meditamos nesse salmo, que é a falta de conhecimento, que como loucos rejeitam a palavra de Deus, como diz lá em Jeremias 4:22, aqui ele fala do início do tolo, né? Disse em seu coração, não há Deus. Todos sabem que existe um ser supremo, porque quando olhamos para a natureza de forma maravilhosa, com a sua evolução, você planta uma semente e vê que a terra tem vida, pois ela dá a condição, juntamente com a natureza, com o ar, com o sol, a terra em seu firmamento, né? Deus a sustenta. Então o salmista sempre diz: a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos estar atentos à sua vontade, né? E nessa época o povo de Israel, eles estavam corrompidos porque eles faziam seus rituais, eles tinham a lei, mas consumiam o povo, porque era uma liderança que levava o povo a uma conduta má. Nós vemos no salmo anterior, no Salmo 52, que é quando Doeg, né, com Saul deu ordem e Doeg executou 85 sacerdotes. Então ele maquinava o mal, ele era possesso de demônios. E o outro, o Doeg,
ele era mau em seu coração. Então, na geração de hoje também existe a maldade de forma mais sutil, com certeza. Nas igrejas também tem aqueles que professam o nome de Deus, eles dizem acreditar em Deus, mas será que você acredita realmente que Deus é soberano, que está acima de todas as coisas? Existem teorias que pregam que Deus ele fez o mundo, fez o homem e deixou a sua própria sorte. Mas nós acreditamos que Deus está no controle de tudo. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Ele pode, ele tem todo o poder, ele é onipotente. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. A Bíblia fala que a glória de Deus enche toda a terra. Então Deus está em todo lugar. Que esse salmo possa nos fazer refletir onde está o nosso pensamento. Como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 17 a 21, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Louvado seja Deus! Deus, ele está trabalhando ao nosso favor. Deus, ele tem um amor profundo, pois ele deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então nós precisamos acreditar que Deus é soberano, está acima de tudo, mas também precisamos acreditar, confiar que Ele está olhando para nós, que Ele está cuidando de tudo e que Ele se agrada dos retos, dos de coração puro, e que esses da maldade, esses que trabalham sem prestar atenção o que estão fazendo nas suas maldades, nas suas corrupções, distorcendo os ensinamentos, praticando maldades, praticando coisas como tolo, insensato. O insensato, ele faz as coisas de forma inconsequente, ou seja, ele não pensa nas consequências, mas nós sabemos que aquele que serve a Deus com retidão, ele tem por recompensa a glória de Deus revelada através de Jesus Cristo, e nós seremos transformados, essa é a palavra, um corpo glorioso igual ao de Cristo. Então nós temos a esperança, nós não somos tolos, nós somos as pessoas que andamos no caminho do Senhor, buscamos a sua justiça, buscamos a sua paz, e esse é o justo, diferente do tolo, diferente do ímpio, aquele que serve a Deus. Como disse no salmo passado, somos como a oliveira verde, uma oliveira produtiva, cristãos de qualidade. Para isso temos o modelo Jesus Cristo e temos na nossa vida uma direção que é a direção de Deus. Que Deus nos abençoe e um beijo no coração.